Bom, nós estamos vivendo num momento extremamente tóxico, este momento da extrema polarização. Um lado mostra um vídeo, do outro lado mostra outro vídeo. Este vídeo repugnante do Peninha, que por incrível que pareça tem meu sobrenome, mas não é meu parente, mostra um lado sombrio. E esse vídeo que ele falou, da morte, o assassinato do Charles Kirk, é um exemplo dessa barbárie que nós estamos vivendo. De um lado, uma multidão comemorando o assassinato dele, do outro, tratando como mártir. Inclusive, alguns invocando o nome de Deus para a defesa. Quando a violência domina, Capitão Ramon, não existe espaço para o bem. Não existe violência do bem. E quando a gente vê atitudes como essas, como no teu vídeo também, vereadora Andressa, quando o ódio ele domina, abre a porta para todos os regramentos social que a gente vê na sociedade hoje. A gente observa que as tragédias, como essa nos Estados Unidos, hoje elas estão sendo transformadas como um verdadeiro espetáculo da sociedade. Aqui no Brasil, em tempos atrás, a gente viu zombarem da morte da esposa do presidente Lula. A gente viu católicos torcerem pela morte do Papa. A gente viu presidentes zombar das pessoas morrendo de gripe, imitando as pessoas morrer. Nós observamos pessoas desejarem a morte de ministros do STF, comemoraram a morte da Marielle Franco, como também torceram pela morte do Bolsonaro. Estão torcendo agora que ele está para o hospital. Então, quando a gente vê isso, é uma insanidade, é tratar a vida humana com ódio, tratar a vingança como prazer. As pessoas regozijarem pelo prazer da vingança, do ódio. E quando a gente observa isso, né, nas instituições, nos grupos de família, a gente observa que as pessoas estão torcendo pela morte de quem pensa diferente. O simples fato de, porque eu penso diferente, eu desejo a tua morte. O ódio ele é destilado em grupos, compartilhados nas redes, justamente no mês que nós estamos, no mês do Setembro Amarelo, um mês da saúde mental. E o senhor é prova disso, o senhor falou agora, Capitão Ramon, que o senhor está tendo ódio destilado contra o senhor. Né? E as pessoas, elas, cada vez mais, elas retroalimentam esse ódio, essa vingança. Ela é legitimada, esse ódio, essa raiva, nas redes sociais, através de curtidas, de compartilhamentos, o engajamento, inclusive também em grandes imprensas aí que a gente vê Brasil afora. E o para piorar, comunidade de Caxias, é que muitos desses sentimentos de ódio, ele é consolidado e legitimado por líderes políticos, que deveriam de pacificar a população. Isso a gente fala de líderes nos municípios, nos estados e no país. Se não pensa como eu, vamos pregar o ódio, vamos eliminar. E isso é um combustível que eles colocam na mão dessas pessoas que muitas vezes não admitem o simples fato de pensar diferente como eu. Jesus ensina: amai o próximo como a ti mesmo. Jesus diz isso. Mas qual é o próximo? Só aquele que pensa como eu, que vota como eu, que vota no meu candidato? Não, Jesus diz o seguinte: nós temos que amar a todos, indiferente se pensam ou não como eu. Não é aquele ou torce para o meu ídolo ou não faz parte dessa humanidade. E é isso que nós estamos vendo hoje. E infelizmente, esse ódio, ele tem se consolidado desde a escola, com professores sendo linchados, com padres rezando uma missa estão sendo linchados, com profissionais da saúde sendo linchados,
com pessoas simplesmente porque pensa diferente. Então, nós precisamos parar com essa segregação, com esse ódio, com essa rivalidade. Eu penso diferente. Eu penso, concluir, presidente, que nós temos que atacar os verdadeiros problemas de uma sociedade, que é ter uma saúde de qualidade acessível para todos, escola de turno integral para todos, segurança para a nossa cidade. É isso que nós temos que atacar. É isso que todos nós temos que unificar força e rivalizar. É ter uma aposentadoria digna para nós jovens que não vamos ter aposentadoria digna. É isso, é esse problema que nós temos que odiar. É que não ter mais nenhuma criança na escola. É isso que nós temos que se indignar e ter ódio. Que nós temos que ir para a rua em conjunto. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Rafael.